Por que a educação brasileira insiste na carniça da BNCC? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Brasil tem definida uma Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que impõe diretrizes a serem seguidas em escolas de todo o país, sejam públicas ou privadas. Não importa se o colégio é bilíngue ou se inclua conteúdos melhores, tais conteúdos devem ser algo extra. A escola deve usar, no mínimo, a grade curricular determinada pelo MEC. Além da predominância de visão socialista dos professores em sala de aula, a BNCC interfere e muito na grade curricular das escolas. O objetivo desse programa é unificar o conteúdo aos estudantes, para, segundo o Estado, garantir os princípios democráticos de inclusão das crianças e adolescentes. E isso funciona. Não que seja bom, funciona ao uniformizar, tornando o ensino igualmente ruim para todos. Isso permeia todo um sistema falido de educação escolar que só se preocupa com o ensino, mas não com o aprendizado. Será que em algum momento o brasileiro já esteve livre de grade curricular unificada? Lá no Brasil colonial, o ensino, principalmente de alfabetização, era feito pelos jesuítas, que além de catequizarem os índios, tinham a obrigação de educar os filhos da elite colonial. Isso resultou em complicações óbvias. O conteúdo abordado era definido segundo os ideais católicos, e assim era único. Procurava moldar os alunos nos interesses jesuíticos, mas o que eles transmitiam não se baseava em um currículo de ensino propriamente dito, já que não havia legislação para uniformização no território todo. Mas por ser a única forma de ensino no Brasil da época, o conteúdo era único, assim como o planejamento escolar de hoje. A semelhança disso com a atualidade não é mera coincidência. O termo currículo escolar só voltou com força no século XX, com o surgimento das teorias tradicionais de currículo, com o ensino rigoroso e com o aluno apenas como ouvinte. Depois vieram as teorias críticas, trazendo no seu âmago o positivismo exacerbado que dominaram o Brasil. Isso serviu de inspiração para escolherem o socialista Paulo Freire como patrono da educação brasileira, que enalteceu até Che Guevara e mais se preocupava em formar militantes do que instruir pessoas para serem autônomas. Por isso, as teorias críticas estão presentes no projeto político-pedagógico da grande parte das escolas brasileiras. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, veja o vídeo Paulo Freire, o Trivium e o papel do docente na sociedade, aqui no Visão Libertária. Com isso, o século XX foi nebuloso para a educação brasileira e ficou marcado por tentar obrigar todas as crianças a serem alfabetizadas e doutrinadas com o mesmo conteúdo e desinformação histórica. Após consolidarem tudo sob as teorias críticas, passaram a organizar um currículo nacional. Em 1996, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 26, aparecem referências à intenção de criar uma base nacional comum, designada pelos órgãos educacionais de cada região. Aí, finalmente, em 2014, a BNCC foi redigida e passou por um longo processo burocrático de alterações, chegando à versão final em dezembro de 2017. Desde o início da organização do Brasil, há indícios de unificar o conteúdo para a educação escolar. Mas isso não seria bom e bastaria haver um conteúdo melhor? Não. É ruim. Mas por quê? Bom, há uma história que ajuda a entender isso. Ela é comum entre discentes e docentes na área de educação superior e é perfeita para explicar por que um currículo único é horrível. O texto se chama Currículo dos Urubus, escrito por Rubens Alves no livro Histórias de quem gosta de ensinar. O autor é classificado como um dos maiores pedagogos do Brasil, próximo provavelmente do Paulo Freire. Só por isso já podemos imaginar o tamanho do grau de visão socialista nessas obras. Apesar disso, de ser fruto do pensamento de um socialista, por mais contraintuitivo que possa nos parecer, é bom ressaltar que Currículo dos Urubus pode ser visto como uma defesa da liberdade para o conteúdo curricular em escolas. Antes de começar, o autor já destaca que as escolas só existem para que os alunos recebam um comprovante de que se tornaram bonecos de pau. E ainda argumenta que a maior prova de inteligência se encontra na recusa em aprender. Guarde essa frase. Na historinha, há o Rei Leão, que resolveu: ninguém deveria morrer na ignorância.
Por isso, ele convocou os urubus para serem responsáveis por organizar a educação de todo o reino. E então, eles, seguindo suas preferências, pela sua ótica subjetiva, definiram os parâmetros à educação para toda e qualquer ave. 1. O andar dos urubus é o mais elegante. 2. O canto dos urubus era o mais bonito. 3. A cor dos urubus era a mais tranquilizante. Ou seja, o que for bom para os urubus será bom para todos. Quando as aulas para as aves, todas, não só os urubus, começaram, é óbvio que apareceram os problemas. Nas aulas sobre o bom cheiro e gosto da carniça, as aves vomitavam às escondidas dos professores. E nas aulas de como andar com classe, as aves imitavam o gingado, mas ao sair da escola voltavam ao modo natural, como tinham aprendido com seus pais. Não parece com o nosso sistema escolar? Para libertários e para grande parte das pessoas sãs, conscientes de que todos devemos ser livres de imposições, nos enxergamos como as aves sob o Rei Leão. Sentimos vontade de vomitar, às vezes de forma escondida, às vezes durante debates e ao descobrirmos as besteiras e até falsidades ditas em salas de aula. Às vezes, para não ser mal classificado em um exame vestibular, aceitamos escrever na prova de redação e em respostas dissertativas com algum teor da visão socialista, só para nos enquadrarmos no juízo de valor que os avaliadores fazem. Mas quando voltamos a conviver fora desse ambiente doutrinário, nós tiramos as máscaras de virtudes que os coletivistas gostam e voltamos a nos comportar individualmente. Isso só acontece devido a um fato óbvio. A BNCC foi desenvolvida por gente que tem intenção de centralizar, de uniformizar. Em todo e qualquer grupo predomina uma visão de mundo e o que ele produzir será segundo esse viés, para um lado ou para o outro, mas será segundo os valores do grupo. Mesmo que os urubus que fizeram a BNCC sejam inteligentes, elegantes, esclarecidos, estudados, que aparentem preocupação com a inclusão social e com o bem e o alegado interesse coletivo, que tenham pós-graduações em áreas ditas sagradas por eles, que apenas servem para retroalimentar o discurso acadêmico, o BNCC visa moldar o aluno conforme os parâmetros estipulados por eles, que não respeitam as características individuais, por mais abrangente que a grade curricular possa ser. Um caso recente é o de Elisa Flemmer. Ela ganhou destaque ao dizer que não achava suficientes nem adequados o método e o conteúdo que recebia em sala de aula, e que foi praticar homeschooling, estudar sozinha, após ter estruturado um roteiro para absorção e revisão. Ela foi classificada em 5º lugar no vestibular da FUVEST para cursar Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP. Está de parabéns, só por isso o destaque é merecido, mas o caso foi repercutido na imprensa porque ela foi impedida pela justiça de se matricular. Alegaram que além de não ter certificação de cumprimento de ensino médio, não tem maturidade. Pois é, mas felizmente, sempre que o Estado impõe muros, o mercado fornece escadas. O final do começo dessa história foi feliz. Ela foi convidada para uma universidade dos Estados Unidos. Enquanto o Estado insiste em moldar quem não pode sair para se livrar das condições daqui, ele afasta pessoas brilhantes. Lá no canal Ancapsulo há alguns outros vídeos sobre esse tema. Disso, a gente abstrai os efeitos que a Base Nacional Comum Curricular causa em alunos como Elisa. É frustrante. Estudar algumas horas por dia em casa, seguindo a rotina que cada indivíduo ou de alguém que auxilie considere ser ideal, é a melhor forma de aprender e principalmente o conteúdo fica bem organizado. É necessário querer para realmente assimilar o conteúdo. É o propósito real a se buscar com o ensino. A gente se acostumou a misturar treinamento, educação, ensino e aprendizado, mas o que a escola nos dá, ou deveria, é treinamento e deveria se preocupar com o aprendizado. A educação também se aprende com a convivência escolar, mas a principal é familiar. Quando algo é enfiado goela abaixo, o máximo que os alunos fazem é decorar para se livrar da chatice, em vez de assimilar e aprender de verdade. Educação é diferente de ensino. A educação precisa de disposição para aprender, e aqui se tem apenas atenção ao ensino e pouca atenção ao aprendizado. Essa constatação é evidente ao chegar no mercado de trabalho, e o resultado é desanimador. Temos muitos profissionais que não sabem escrever nem interpretar bem o que leem,
e que não sabem usar lógica. Há faculdades aqui cujos cursos não contemplam, por exemplo, biologia, química e física, que após cruzarem os desempenhos de cada vestibulando que terminou o curso, deixaram de cobrá-los no vestibular, mas que para com outras disciplinas, principalmente português, matemática, redação, são super exigentes. No caso de carreiras mais abrangentes, é diferente e ainda mais importante que cada aluno saiba usar a interdisciplinaridade e não apenas decore datas e lugares. Isso é uma das principais razões para confirmar que o aumento de gastos estatais na educação é inócuo, faz zero diferença. Os governos aqui insistem em pôr mais dinheiro sempre quando algo piorou após ter recebido mais dinheiro. Quem é honesto e ingênuo entende que o Estado é apenas teimoso nisso. Mas quem entendeu o que o Estado é, sabe que isso é mais um meio de justificar mais demanda por dinheiro expropriado de todos nós. Cansamos de ver que quanto mais mal alguma coisa se sai nas avaliações, mais dinheiro ela pede e recebe. Com hospitais é igual. É a receita para incentivar a incompetência. Investir em um sistema que aprisiona os alunos e os estimula a decorar e não aprender é algo burro e piora as novas gerações. Só o livre mercado, com liberdade de associação entre quem precisa e quem pode prestar um bom serviço, é que pode melhorar a sociedade. Os pais das crianças e adolescentes devem poder escolher a grade curricular para a formação básica e ninguém mais deve se intrometer nisso. Conteúdo essencial é igual serviço essencial, apenas cada um sabe o que é melhor para si e aos seus entes tutelados. Mesmo que a BNCC seja feita por pessoas inteligentes, não implica necessariamente servir bem a todos ou que vá ser boa. Coletivismo nunca é bom. A BNCC é o currículo dos urubus, que aprisiona os alunos a um sistema defasado, que funciona analogamente à ideia de que todos usariam o mesmo número de calçado. Por isso, nesse sistema de educação estatal, a maior prova de inteligência se encontra na recusa em aprender. Lembrou da frase da historinha dos urubus? Ou ao menos aprender conteúdo útil, adequado e fingir adesão ao conteúdo inútil, principalmente ao proselitismo, como faziam todas as outras aves, cada uma com suas peculiaridades, apesar de terem que mostrar que seguiam os princípios escolares dos urubus. Na educação de verdade, que realmente se preocupa com o aprendizado e com coisas úteis para atividades profissionais que prezam a meritocracia, a maior inteligência é querer selecionar o que precisa aprender. Aprenda o que é dinheiro para entender Bitcoin. Estude sobre sobrevivencialismo, autodefesa, lógica, economia da escola austríaca. Aprenda a regular sua preferência temporal, a investir. Conheça os princípios éticos do libertarianismo e da propriedade e tudo mais que considere importante para a sua vida. Isso sim fará a diferença em um futuro próximo para expulsarmos os urubus de vez. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Leandro Brito, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Luiz Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e clique no ícone de campainha. Até a próxima!